Você já ouviu falar de DFT? DFT é a demência frontotemporal, uma condição neurodegenerativa que afeta regiões do cérebro e essas áreas são responsáveis ali por funções como controle emocional, comportamento social e linguagem. Recentemente, tanto o jornalista Maurício Kubrusli quanto o ator Bruce Willis foram diagnosticados com essa doença, chamando a atenção aí para essa condição. Um estudo publicado na revista Nature Communications em 2022 revelou que a DFT contribui para cerca de 5 a 10% dos casos de demência. E para entender melhor essa condição, eu converso agora com o neurologista Ivan Okamoto, do Núcleo de Excelência em Memória do Hospital Albert Einstein. Boa noite, Ivan. Bem-vindo por aqui. Bom, quais são as áreas específicas do cérebro afetadas aí pela demência frontotemporal e como isso se traduz nos sintomas que os pacientes experimentam, doutor? O próprio nome diz, demência frontotemporal, acomete as regiões frontais do nosso cérebro e as regiões temporais, né? Que são das têmporas, do lado do cérebro. Essa doença acomete geralmente antes dos 60 anos, 65 anos de idade, então é uma doença que relativamente afeta essa população. Tá? E como compromete a região mais anterior do cérebro do lado temporal, vai ocasionar sintomas dessas regiões, né? Que são responsáveis como iniciativa, humor, agitação, agressividade, pode passar por hipersexualidade, pode passar por perda de iniciativa, né? E conforme ela progride, ela pode comprometer áreas mais responsáveis por linguagem, tanto compreensão quanto expressão, né? Uma característica muito importante são as alterações de comportamento, né? Porque ela acaba lesando vias no cérebro do indivíduo que acabam levando a esses sintomas, perda de crítica, capacidade de julgamento, tudo isso. Agora, como a demência frontotemporal se diferencia de outras formas mais comuns de demência, como doença de Alzheimer, por exemplo? Existem características distintas que ajudam no diagnóstico? Existe. O diagnóstico é essencialmente clínico, tá? Principalmente predomina as alterações de comportamento nas demências frontotemporais ou as alterações de linguagem, dependendo do tipo de região, dependendo da região que a doença compromete nos lobos frontais e lobos temporais do indivíduo, né? Então, essa é uma das características. Você pode fazer também testes neuropsicológicos, testes às vezes até simples, que você consegue detectar e diferenciar. Além de exames mais sofisticados, como os exames de imagem, onde pode haver uma predominância de atrofia, de diminuição do cérebro nessas regiões, ou até exames mais sofisticados, como o exame de líquor, exame em que você consegue detectar, ou testes genéticos, que você consegue detectar essas alterações que estão acontecendo no cérebro do paciente. Certo, doutor. Considerando assim a estimativa de 5 a 10% dos casos de demência atribuídos à DFT, quais são os grupos demográficos aí mais afetados por essa condição? E há algum fator de risco conhecido? Não, fator de risco não tem. Não se sabe exatamente por que acontece essa degeneração nessas regiões do cérebro, tá? Mas a DFT é caracteristicamente comprometendo pessoas, uma faixa etária mais jovem do que quando se comparado à doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, só para você ter uma ideia, você falou em 5 a 10% das frontotemporais, das causas de demência, a doença de Alzheimer corresponde quase a 50%, 50% a 60%, dependendo do estudo. Então, ela é muito mais prevalente, ela é muito mais incidente, a doença de Alzheimer. Então, a demência frontotemporal acaba sendo menos frequente, menos incidente e às vezes tem mais dificuldade de diagnóstico por conta de uma menor incidência e menor conhecimento da doença. E quais são os desafios enfrentados por pacientes e suas famílias também, né, ao lidar com essa doença e como os cuidados e apoio podem ser providenciados? Principalmente porque é uma doença que compromete o comportamento da pessoa. Às vezes a pessoa perde crítica, às vezes ela fica desinibida,
fica hipersexualizada. Então, uma pessoa de 60, 65 anos hipersexualizada, né? Começa a fazer gracejos para amiga da neta, para funcionária da firma. Às vezes, até ser entendido isso como uma doença, acaba passando um constrangimento para as pessoas que sofrem isso, mas para o próprio paciente. Então, essas características clínicas da demência, principalmente alterações de comportamento, às vezes pode ficar agitado, agressivo, pode começar também comprometendo a linguagem. Tudo isso acaba construindo o diagnóstico ou favorecendo o diagnóstico de uma DFT. Doutor, em relação à prevenção de demência, e eu digo de demência de uma forma geral, o estilo de vida está relacionado a isso? Pode prevenir a demência? Esse é o que mais se sabe atualmente sobre prevenção de demências, né? Demência de uma maneira geral. Então, você tem alguns estudos mostrando que atividade física aeróbica, não precisa correr maratona, atividade física elevando a frequência cardíaca, 150, 160 minutos por semana. 3 sessões de 50 minutos. Atividade intelectual, e aqui desafia o cérebro, faça coisas que você não está acostumado a fazer. Vai estudar uma língua, vai tocar bateria, vai fazer um instrumento musical, vai montar quebra-cabeça, vai fazer palavras cruzadas, ou seja, coisas que você não está habituado a fazer. Tá? A alimentação, então, a alimentação mais famosa é a dieta do Mediterrâneo, onde você tem muito peixe, muitas frutas, verduras, azeite, uma alimentação balanceada, equilibrada, tá? O controle rigoroso dos fatores de risco, e aí entram pressão alta, diabetes, colesterol, depressão, hipotireoidismo, tudo isso precisa estar muito bem corrigido com remédio, que seja, mas precisa estar bem equilibrado, tá? E por último, o relacionamento social e familiar. Então, essas 5 coisas já foram provadas, que quem faz pelo menos 4 numa faixa de 50, 70 anos, onde se imaginava que o cérebro não era mais capaz de aprender, se comprovou que esses pacientes em testes de memória, testes que avaliam a memória, eles são muito melhores quem fez pelo menos 4 desses 5 itens. Certo. Mostrando que mesmo depois da certa idade, dos 50, 70 anos, isso é de um estudo, né? Você consegue melhorar a sua reserva cognitiva. E isso é o que se sabe. Olha. Principalmente estatisticamente marcado, cientificamente comprovado. Certo. Tá? Tanto que alguns países estão até utilizando isso como uma forma de estratégia de governo, que a população está envelhecendo, e são todas atitudes que mudam o estilo de vida, não usam remédio. Né? Entendi. Então, isso é muito importante para a população. Verdade. Você consegue modificar a evolução de um quadro, o risco de um quadro demencial com mudança do estilo de vida. Estilo de vida. Certo, doutor, muito obrigada. E você de casa que nos acompanha sabe, a gente fala sempre dos 8 remédios aqui. E se você está chegando por aqui agora, dá um Google aí. 8 remédios que Deus fez para você. É, resumidamente, o que o doutor falou aqui. Estilo de vida, qualidade de vida para que a gente tenha saúde. Obrigada, doutor. Tudo de bom. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.